E aí, pessoal, questão de número 59 do capítulo 5 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos um bloco de massa de 3,7 kg sobre um plano inclinado sem atrito de ângulo de 30 graus. Está preso por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia de massa e atritos desprezíveis a um outro bloco de massa de 2,3 kg. Quais são o módulo da aceleração de cada bloco, a orientação da aceleração do bloco que está pendurado e a tração da corda? Então, nós temos aí o nosso sistema, né? Onde temos dois pesos presos por corda, onde passa por uma polia, e aí a gente vai considerar a polia desprezível, massa desprezível, assim como uma corda. E ele quer aí qual vai ser a aceleração do sistema, qual vai ser a direção do movimento da caixa 2, que está pendurada, e qual vai ser o valor da tração da corda. Então, como em questões anteriores, né, a aceleração, a gente faz o diagrama de forças, né, das componentes das forças atuantes em cada bloco, faz a soma das equações e isola a variável da aceleração para poder obtê-la. Então, vamos fazer aqui a análise dos diagramas de força atuantes sobre cada caixa. Então, nós temos ali na nossa caixa 2, nós temos a força peso, atuando aí no sentido negativo do eixo Y, mas a gente vai avaliar como sendo a direção positiva ou negativa a direção em que o sistema vai se mover. Do outro lado temos a força de tração, e para interpretar ali as componentes sobre a caixa 1, nós vamos ver aqui que o nosso sistema XY vai estar aí numa inclinação de 30 graus para facilitar a nossa vida, né, na análise das componentes desses vetores. Então, a corda ela está paralela ao eixo X, já que o nosso bloco aí está com a inclinação de 30 graus. Então, nesse caso, a nossa força de tração aí na caixa 1, ela é paralela ao nosso eixo X. A força normal agora é quem é que está paralela ao eixo Y. E a nossa força peso na caixa 1 é quem faz o ângulo de 30 graus com a nossa nova orientação do eixo Y. Com isso, a gente só tem uma força que não está paralela aos eixos X e Y, que é a força peso. Então, isso facilita muito a nossa vida, porque aí a gente vai ter apenas a componente Y da força peso e a componente X da força peso. Como o ângulo é em relação ao eixo Y, então a componente Y é o nosso cosseno e a componente X é o nosso seno. Se a gente considerasse aqui como sendo, na tela do nosso vídeo, o eixo X como sendo horizontal e o eixo Y como sendo vertical, aí nós teríamos a força normal e a força de tração formando um ângulo de 30 graus, tanto com o eixo X quanto com o eixo Y. E aí você ia ter que fazer as componentes dessas forças, né? Então, ou seja, a gente ia ter aí a componente X e Y da força de tração e da força normal, o que aumentaria os termos das nossas equações. O resultado final seria o mesmo, mas você teria mais trabalho para resolver, né? Então, analisando dessa forma assim, a gente só fica com menos termos e aí fica mais facilitada a nossa vida. Então, nós temos aí na letra A, né, ele quer o modo da aceleração do sistema, né, ou seja, de cada caixa. Então, a gente vai considerar ali a força resultante 1, ou seja, a força resultante ali atuante na massa 1. A gente está considerando ali como sendo positivo o sentido na direção da componente X da força peso. Então, ou seja, tudo que tiver apontado para essa direção, a gente vai considerar como sendo positivo. A gente não vai analisar o eixo Y, porque a força normal na força resultante no eixo Y da caixa 1, a força resultante é nula, porque não há movimento nesse eixo.
Então, a força normal será igual à força peso Y, né, da componente Y. Então, se encerra aí a nossa análise em Y. Então, não há movimento ali, então não temos com o que se preocupar. A não ser no próximo capítulo, que a gente vai ter a introdução de outras forças, né? Como a força de atrito, a racha, essas coisas, né? Que aí vai ser prescindível a gente fazer uma análise mais detalhada desse outro eixo. Mas isso vai ficar para frente. Então, nós temos aí no nossa caixa 1, a força resultante atuando sobre ela é o peso dela menos a força de tração. Na caixa 2, a força resultante atuando sobre ela vai ser a tração menos a força peso que atua sobre ela, mais a força de tração. Porque nesse caso aí, ó, como a caixa 1 ela é mais pesada, então isso significa que o movimento dela é no sentido da componente X da força peso dela. Então, a caixa 1 está deslizando aí, escorregando para baixo, né, em relação ao nosso plano inclinado. E, consequentemente, como estão ligados por uma corda, a caixa 2 está subindo. Então, a força-peso da caixa 2, ela atua no sentido contrário desse movimento. Então, por isso que com sinal negativo. E a força de tração sobre a caixa 2 atua no sentido do movimento. Então, positivo. Fazendo a soma agora, a gente sabe, né? Passam a reação da tração, os módulos são os mesmos, mas os sentidos são os opostos. Então, aniquila-se esses dois termos. E aí a gente tem a força resultante 1 mais 2 igual à diferença dos pesos das duas caixas. Sendo que na caixa 1 vai ser a componente X da força peso dela. Então, nós temos o seguinte, né? A força resultante da caixa 1 é a massa dela vezes a aceleração resultante, mais a força resultante da caixa 2 é a massa dela vezes a aceleração resultante. A componente X da força-peso na caixa 1, então vai ser a massa dela vezes G vezes o seno de θ. Está ali em amarelozinho, né? Ali na componente X. Menos a massa da caixa 2 vezes G, que aí daria o peso dessa caixa. Colocando ali o que é igual em evidência, né, que são as acelerações, a gente fica com a equação com essa cara. E colocando a nossa variável aceleração isolada das demais variáveis, a gente fica com a equação com essa cara aqui. O quociente entre a diferença das massas, sendo que a massa 1 está sendo multiplicada pelo seno do ângulo em razão do plano inclinado, onde a caixa 1 está suportada, sobre a soma das duas massas vezes g, que é a gravidade. Nós temos todos esses valores, substitui, né, a massa 1, 3,7 kg, o ângulo do seno é 30 graus, menos 2,3 kg, que é a massa da caixa 2, sobre a soma dessas duas massas, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então, a aceleração resultante é de 0,735 metros por segundo ao quadrado. Então, deu uma aceleração negativa. O que isso significa? Significa que o sentido que eu escolhi como sendo o sentido positivo não é a direção do movimento, como eu falei antes. Embora eu já tenha resolvido essa questão, mas eu estou gravando dias depois, né? Então, isso significa o seguinte: eu assumi essa direção como sendo a direção positiva, porque eu achava que o movimento ia ser na direção da caixa mais pesada. Mas, pelo que a resolução está nos dando aqui, é que a aceleração é negativa, ou seja, é no sentido contrário ao que eu escolhi como sendo o sentido positivo, né? Então, na verdade, a caixa 2 está descendo e a caixa 1 está deslizando para cima, em direção à polia. Então, mesmo que a caixa 1 seja mais pesada, então isso significa que nessa configuração, a caixa 2 consegue puxar a caixa 1. Então, em módulo, a aceleração 0,735 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra B, significa o quê? Que a orientação da aceleração do bloco que está pendurado, ou seja, a caixa 2, a orientação é para baixo. Então, né,
Como eu disse, como eu considerei como sendo positivo o sentido para cima, né? Que ali foi o que fez das configurações da, dos sinais das forças, né? Então eu achei que a caixa ia subir, mas na verdade a caixa está descendo. Então a caixa 2 está descendo e puxando a caixa 1. Como é que a gente percebe isso? Né? Na interpretação, né, do sinal da aceleração resultante. Então eu escolhi como sendo esse sentido positivo, a aceleração deu negativo. Então isso significa que a caixa desce. Então significa que a caixa 2 está descendo. Então o sentido da aceleração é para baixo, se você for analisar o movimento na caixa 2. E aí, na letra C, ele pede a tração na corda. Aí basta só pegar uma das duas equações ali que a gente usou para somar. Qualquer uma delas vai chegar no mesmo resultado. Eu peguei aqui a, a da equação 2, né? E já escrevi ela com o nosso FT isolado no lado esquerdo da nossa igualdade. Então, nós temos que a força de tração, escolhendo a equação 2, que é a que analisa a caixa M2, vai ser a força peso dessa caixa mais a força resultante atuando nessa caixa. Então, nós temos massa vezes G mais massa vezes aceleração resultante. A massa é a mesma nos dois termos, coloca em evidência e substitui os valores. Então, nós temos que a massa é 2,3 kg, G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração resultante, né, é de menos 0,735 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo isso aí, nós temos que a força de tração na corda, tanto, né, atuante sobre a caixa 1 e a caixa 2, 20,8 newtons, né, já que a tração é a mesma, né, para ambas as caixas. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que eu tenha ajudado. Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem e até a próxima questão.